Vamos para a biblioteca de Nag Hammadi, ou Nag Hammadi, como vocês queiram chamar. Essa biblioteca, ela trata dos livros que a gente chama de Novo Testamento, ou livros neotestamentários. Esses livros compunham, tá bom? O que a gente chama de cânone, que é vara de medir daquela comunidade cristã. Detalhe, senhores, existiam inúmeras comunidades cristãs, cada um com seu cânone, cada um lia um cânone diferente. Laodiceia tinha um cânone, você tem Capadócia, os irmãos Capadócia tinham outro cânone, então cada um tinha o seu, e não era diferente, é óbvio, também o cânone de Muratório tinha outro cânone, então Pérgamo, cada um tinha o seu cânone. Quem vai dizer isso? Você vai ver vários pais da igreja falando isso. Se começa ali no 115 com o próprio Justino Mártir, você vai ver o próprio Irineu de Lyon, que escolheu esses 4 evangelhos que a gente tem hoje, lá no ano de 180, tá bom? Então ele escolhe os 4 evangelhos com base nas 4 fases da lua, com base nas 4 posições cardinais e também com base nas 4 estações. Isso é o que ele fala, o Irineu de Lyon, tá bom? E a igreja católica só endossou isso lá, principalmente em Hipona, iniciando ali em Cartago no ano 397. Bom, na lista de Nag Hammadi, eu escrevi aqui alguns livros, mas eu vou deixar a lista para vocês aqui no final, foi encontrado o Evangelho de Tomé, o Evangelho de Filipe, o Evangelho de Verdade, o Evangelho de Maria Madalena, o Evangelho dos Egípcios, Apocalipse de Adão, Apocalipse de Paulo, Constituições de São Pedro, Exortações de Tiago, Revelação de Estevão, Revelação de Pedro, Testamento de Adão, Testamento de Abraão e esses outros que eu vou estar colocando aqui com vocês, para vocês darem uma olhada. Eu vou colocar completo, é óbvio, né? Vou montar ali no Canvas e vou mandar para vocês. Senhores, só no Evangelho aqui tem o que acharam em Nag Hammadi, tá? Olha, Evangelho de Tomé, 1, 2, Filipe, Verdade, 3, Maria Madalena e os Egípcios. 5, aqui tem 5. Tem o Evangelho de Pedro, tem o Evangelho de Paulo, tem muitos outros evangelhos. O Evangelho de Natanael, o Evangelho de Bartolomeu, e eles foram apoiados. Até o Evangelho de André existe. Você sabia disso? Existe, cara. Aí eu lhes pergunto, senhores, se os evangélicos vieram no século XVI, em 1517, com o Martinho Lutero, a Bíblia já estava pronta, querido. Pronta, tá bom? Prontinha da Silva. Então, quando os crentes chegaram, com toda essa teologia enraizada que a gente tem hoje, para justificar o que está lá, a Bíblia estava pronta, não caiu do céu com capítulo. Foram séculos de briga e luta. Era aquele tal do tira e bota. Esse é sagrado, esse daqui não é. Ora, tinha livros que em um século era sagrado e tinha livros que em outro século deixou de ser sagrado e virou apócrifo. Eu tô falando isso para vocês como nota de conhecimento, de que nada neste mundo é sagrado. Sagrado é eu e você, senhores, tá bom? Aí, mas tem aqui um evangelho que eu gosto demais, que é o Evangelho de Tomé. E quando eu leio esse evangelho, que são citações de Jesus, eu compreendo e entendo o porquê da Igreja Católica Apostólica aí de Roma retirar esse evangelho da lista do cânone. Porque este evangelho nos ensina que a verdadeira procura é para dentro, não é para fora. Esse evangelho que ensina que o que está fora é falso, o verdadeiro está dentro. Esse evangelho ensina a você não depender de igreja nenhuma e de sacerdote nenhum, porque este evangelho ensina que a verdadeira procura pelo divino está dentro de você e não fora. Enquanto você procura fora, você vai encontrar o que é falso e o que não é verdadeiro. Mas quando você começa a procurar o que está dentro, aí a sua vida muda. É o que este evangelho ensina e óbvio que eu entendo porque a igreja tirou ele.